Oi, camada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Feri Andrade. Depois de uma mini férias, mini ato, né? Foi meio involuntário, mas foi necessário, tá? Porque acredito que coisas boas vão começar a vir pra Musicalize aí, mesmo que aos pouquinhos, mas vão começar a vir. Então desculpa a ausência, desculpa esse ato, esse tempo todo sem lançar vídeo. Eu mesmo tava agoniado de lançar e lançando com... Tá um pouquinho atrasado, mas tá saindo. Inclusive, só pra avisar, vai sair algumas coisas atrasadas, algumas track reviews e talvez outras coisas que já era pra ter saído. Eu quero comentar ainda, até pra ter vídeo especificamente e eu poder trabalhar em outros vídeos, mas estamos aí com o review do 8º disco de inéditas do Coldplay, Everyday Life. Então, sem mais delongas, vamos pro programa. Foi! Vamos começar o programa com a seguinte divagação. Quando foi a última vez que o Coldplay lançou um álbum realmente bom? Muita gente, eu acho que vai concordar que não foi o movimento histrionicamente pop colorido de 2015, o A Head Full of Dreams, ou até o esforçado, mas sem tanto brilho, tristonho álbum de divórcio Ghost Stories de 2014. Podem acabar sendo escolhas talvez mais aceitáveis, as duas grandes guinadas sonoras da banda, o radiosamente luminoso Abraço ao Pop de Arena, o Miley Cyrus de 2011, ou o super e mega grandioso com seus tons épicos e o recondicionamento das ambições da banda, o Viva La Vida de 2008, ou realmente talvez temos que admitir que Chris Martin e companhia nunca conseguiram até o momento superar a trinca iniciais de álbum com o XY, mesmo sendo um bom disco, mas soando a parte mais fraca e repetitiva da trilogia informal. Ainda assim, talvez os 3 melhores discos da banda até o momento. Ou seja, é uma pergunta que ela talvez seja meio capciosa ou meio... É difícil da gente ter uma resposta unânime ou concreta, mas ao longo da audição do 8º disco de inéditas do Coldplay, um sentimento com certeza vai permeando o ouvinte de forma muito convincente: o da satisfação. E o Coldplay foi se firmando cada vez mais como uma das maiores bandas britânicas deste século, talvez até alguns falem de todos os tempos, de questão talvez realmente de tamanho, e provavelmente eles são não só a britânica, mas provavelmente a banda mais popular que temos na atualidade. E para onde você vai ou o que você faz quando você se torna uma banda desse tamanho? E a resposta pra mim é que parece ser, às vezes, se tornar ainda maior não parece ser a melhor escolha. Mesmo que numa primeira instância, numa primeira visualização desse trabalho, pareça que eles estão, na verdade, fazendo o contrário. Ao anunciar um álbum duplo com 16 músicas ao longo de 53 minutos, a primeira metade intitulada Sunrise, a segunda Sunset, o que dava pra imaginar é que eles estavam abraçando cada vez mais a megalomonia. Ainda mais porque o formato em si de discos duplos, ele sempre é uma parada muito arriscada. Porque particularmente é muito fácil você cair num misto de autoindulgência com falta de controle criativo e de produção, gerando assim obras que são exageradamente inchadas ou com momentos desnecessários que sabotam a obra como um todo. Óbvio que ao longo da história da música a gente tem ótimos e grandes exemplos de discos duplos que realmente conseguiram funcionar, mas repetindo, ele é um formato que ele é muito arriscado e ele precisa sempre ser lapidado para oferecer uma experiência mais completa e não aborrecida ao ouvinte. E aqui eu acho que já é um bom ponto a se afirmar do álbum. O disco, ele mesmo próximo de 1 hora de duração, ele flui de maneira bastante boa. Não fica parecendo que ele tem tal tamanho. Inclusive, em alguns momentos, assim, o quão rápido ele passa, parece até que ele é bem menor. E eu acho que um dos motivos pelo qual a duração ela não pareça tão extenuante é que o tempo extra, nesse caso, ele fornece espaço para que os membros da banda eles experimentem fora dos parâmetros usuais, podendo assim pular de estilo em estilo, e quando quiserem eles conseguem retomar o controle do Leme de volta para o porto seguro musical deles. E aí, nesse sentido, Everyday Life, ele é um álbum que ele funciona como uma espécie de um reboot para a banda, ao mesmo tempo que ele parece uma nova etapa para eles, como se fosse um Coldplay fase 2. Aqui nesse trabalho, ao mesmo tempo que a banda ela se conecta
com as suas raízes e as suas essências. Também tem muito a sensação, o Coldplay ele explora tradições musicais que vêm muito antes da história da própria banda, mas sempre com a consciência de que eles estão pegando essas tradições e literalmente fundindo a trajetória que eles estão querendo construir para si próprios. E aí a gente começa a entrar realmente nos pontos fortes de Everyday Life. Primeiro, a rica e plural gama de estilos que a banda mergulha nesse álbum. Os caras vão de música de coral a gospel, a blues, folk, funk africano, a música clássica e até do Whoop na faixa Cry Cry Cry, com Chris Martin brincando com a sua própria variação de falsete, que inclusive também é outro dos grandes pontos bons do trabalho. As variações, sejam de entonações, sejam de cadências, vão mostrando não só o quão bom ele é como vocalista, por mais que muitas vezes talvez seja meio subestimado, mas ele é muito bom também aqui nesse trabalho como contador de histórias, que funcionam muito bem, inclusive, para as partes mais políticas do trabalho. E aí, falando sobre isso, a gente entra no outro grande ponto forte do disco, que são as suas experiências líricas. Eles usam essa variedade de influências sonoras mundiais ou mais ancestrais, não só para soarem diversos musicalmente, mas porque essa paleta de sons é fundamental, tanto para reforçar quanto para transmitir as ideias que a banda tem sobre empatia, sobre unidade e sobre a humanidade sendo uma só. E se antes, em algumas vezes, em outros trabalhos, principalmente talvez no último, a visão mais otimista da banda pareceu soar meio que exagerada, meio over, ou até quase deslocada da realidade, aqui o jeito que eles constroem a sua mensagem permite com que essa visão mais esperançosa que eles têm do futuro consiga soar, eu acho que muito mais pé no chão, muito mais crível, muito mais honesta. E eu acho que aqui nesse trabalho, a escrita do Chris Martin, ela tá muito na medida, ela é muito prática, ela é muito objetiva, além de ter muita desenvoltura para poder abordar temas que são tão variados e às vezes até bem complexos, como guerra, racismo, fé, controle de armas, amizade, mudança climática e brutalidade policial. Usando todos esses temas, é muito legal como a banda ela consegue transitar ainda entre o pop e o experimental, a razão, a emoção, os debates políticos com mensagens de amor, tanto ao passar de uma música para outra, como às vezes isso ocorre inclusive na mesma faixa. Falando sobre isso especificamente, eu quero apontar uma coisa que ela pode acabar soando como um defeito do álbum, dependendo de como ele for analisado. Se por um lado essa boa transição de uma faixa para outra do disco e faz ele funcionar como um álbum em si, eu acho que a ideia de um álbum duplo, ela me soa estranha ou quase deslocada, porque os discos, eles compartilham tanto os momentos pop quanto os experimentais. Quando antes a ideia que era passada ou que havia sido anunciado, cada um iria cair mais para uma vertente. A divisão de dois discos faz talvez o disco parecer não tão grande. A ideia de dois discos separados não me parece que está acontecendo. Acontece muito bem uma evolução das ideias do que ele quer dizer, mas não há duas ideias de discos separados, o que costumeiramente acontece, principalmente quando você tem nomes diferentes de trabalho. Então por isso ele não faz soar estranho, mas como álbum em si ele funciona muito bem. Agora já aproveitando e partindo para as músicas em si. A abertura Sunrise, ela define o tom de uma maneira muito bonita, lembrando em alguns momentos uma trilha sonora de um filme de guerra, uma coisa mais épica. E aí pulando para a faixa seguinte, Church, que é uma das faixas que eu mais gosto do trabalho, é uma peça de uma música pop mais emotiva, ela é ambiental, ela é transcendental. Chris Martin ele vem com o seu falsete de uma forma muito bem cristalina e ele é recebido com ondas de cordas, com arpejos de guitarra que descem em formato quase de cascata, com breakbeats que lembram coisas mais trip hop, e uma música que conta com uma convidada especial de uma forma quase estonteante. Os versos mais ao final da música em árabe, Nora Shakura, acho que é assim que é o nome dela, porque quando eu estou machucado, então eu vou à sua igreja. Que é um trecho que pode sinalizar que talvez o amor do Martin, o amor que ele oferece, pode ser quase como se fosse um santuário espiritual, mas ao mesmo tempo ela é muito boa na dualidade das coisas, de como que a fé talvez seja uma coisa única realmente, e o encontro desses sons oriental e ocidental alude a
aceitação globalizada de diferentes regiões e diferentes religiões. Outras músicas no trabalho também tem esse elo forte entre fé e espiritualidade, como na folk meio acústica, meio lo-fi, WOTWPOTP, porque é o único jeito que eu consegui entender o nome dessa música, onde o Chris Martin canta Minha fé é forte. Em Broken, a banda ela meio que traz um coral gospel para um número de piano mais despojado e de estalar de dedos, aonde se canta ó, o Senhor vai acender uma luz sobre mim, uma delícia de música. Na faixa When I Need a Friend, ela vem tocando como uma canção sacra moderna, aprofundando um pouquinho mais, já que eu citei lá em cima Cry Cry Cry, onde o Martin faz referência ao, não sei se é assim que é a pronúncia, mas Jisu Bodhisattva, que é uma figura importantíssima no budismo do leste asiático, e ela vai sendo interpolada em um ritmo meio descontraído de blues com um acompanhamento hiper cativante de doo. E além dessas músicas com flerte numa maior ou menor escala sobre fé e religião, ainda existem as músicas aqui no trabalho que são um viés mais político, provavelmente o disco com o maior viés político mais efetivo que o Coldplay conseguiu fazer até agora, como na super insinuante Trouble in Town, tratando sobre repressão, sobre brutalidade policial, sobre o racismo sistêmico, música que é cantada com uma tristeza suave, mas com um instrumental que ele é super alarmante, e que após uma inserção de uma gravação de uma má conduta feita por um policial norte-americano, ela vai cada vez mais acentuando uma ideia ou uma sonoridade mais forte de um piano rock à la Rush of Blood to the Head, com uma guitarra em reverb que vai se colidindo com sintetizadores meio desafinados. Ele é um clímax verdadeiramente estrondoso. A gente tem a faixa de protesto numa pegada folk mais rasgada, mesmo que muito curta, muito rápida, fica faltando coisa na música, mas ela é muito boa. A super irônica Guns. Roube dos playgrounds e tire dos sem-teto, roube dos hospitais e aperte nas comunidades. Todas as crianças fazem pistolas com seus dedos, seus polegares. Isso não, né, tá falando dos Estados Unidos, mas pode ser, né, aceito em outros lugares. Só tô dando um recado. O julgamento deste tribunal é: precisamos de mais armas. Arabesque, um dos grandes destaques do álbum, com Martin falando em determinado momento, a música é a arma do futuro. Eu acho muito bom ter citado essa música logo depois de Guns, mesmo que na ordem esteja uma bem distante da outra, mas é que ela soa como uma dualidade muito interessante com um tema de Guns, mostrando como é possível subverter os instrumentos e ideias usadas para a derrocada da humanidade ou simplesmente para a opressão das pessoas, e como você pode fazer com que a arte, essa sim, seja a verdadeira arma que nós precisamos. E Arabesque, ela sendo uma das músicas mais atípicas do Coldplay, cheio de arranjos de metais com um toque da família Cult, explodindo em uma espinha dorsal psicodélica e de rock quase progressivo. A música é um grande desfile de um funk jazz fortemente grooveado, que também lembra coisas recentes como The Come It's Coming ou Kamasi Washington. A Orphans, uma música que ela detalha a esperança em meio à narrativa muito sombria da guerra civil síria. Sendo o single principal do álbum, ela tem uma linha de baixo que ela é muito pulsante, junto com uma percussão numa pegada afrobeat. Ela tem corais infantis que são muito espirituosos, além de whoops e qualquer outras onomatopeias que trazem bem a época ali do A Head Full of Dreams, mas eu acho que sem soar tão insípida quanto algumas músicas daquele álbum. Acho que é uma música muito, funciona bem, tanto pra mensagem quanto pro apelo pop que ela carrega. E aí, continuando inclusive com as faixas desse apelo mais pop ou até mais emotivo, a gente tem a penúltima faixa do álbum, a Champion of the World. É uma balada que ela vai de uma queimada mais lenta, né, uma toada um pouco mais devagar, mesmo que indo crescendo aos poucos, e ela é uma música muito falando sobre acreditar em si mesmo e de um jeito não piegas e não, sabe, meio boboca. Ela é repleta de um toque mais indie, meio old school do Coldplay, mas eu acho que de um jeito diferente. Ela é um pouco grandiosa, ela tem uma coisa meio que se o Coldplay quisesse ir para a pegada mais do Arcade Fire, com um toque de rock noventista. A gente tem Daddy com uma reflexão quase lamentosa sobre o passar
a infância longe de seus filhos enquanto está na estrada. Martin, num delicado ao extremo ao entoar suas notas, o jeito que é conduzido a música, ela parece uma grande cantiga de área emocional, talvez uma das músicas mais bonitas que o Coldplay já fez, e pra mim, junto com Trouble in Town, Arabesque e Church, provavelmente as melhores músicas do trabalho. Alguns momentos do disco, principalmente a segunda metade, o segundo álbum especificamente, não acho tão bem resolvido quanto o primeiro. Eu acho que tem muitas músicas que parecem interlúdios, ou tem literalmente interlúdios que eu acho que eles, na ideia geral do disco, funcionam bem, mas não são músicas que você vai pegar pra ouvir depois especificamente, sacou? Você funciona ouvindo ali. Esse definitivamente, ele é o disco, eu acho que mais ambicioso do Coldplay, talvez desde o Viva La Vida. E eu acho que não só pela essa questão já dita do disco duplo, mas acho que pela questão de como das temáticas, da abordagem, a experimentação que o Coldplay faz aqui. Inclusive, eu acho que a banda, o que as pessoas imaginavam, pelo menos as pessoas que adoram ser detratores do Coldplay, de que a banda podia muito bem perder a mão e que a pretensão poderia tomar conta desse trabalho, mas o que acontece aqui é bem o contrário. Aqui eu sinto muito uma banda que ela carrega toda uma bagagem ferrada nas costas, e que mesmo com tantas escalas, tantas camadas no mesmo disco, a sensação é de que o processo de gravação e de criação foi algo muito natural e muito tranquilo. Daí talvez venha essa sensação de fluidez que o álbum tem, permeado ainda com esse sentimento de satisfação ao você ir apreciando a primeira até a última faixa do disco. E fazia tempo, talvez, que o Coldplay não viesse com um disco realmente que soasse ótimo. Eu falei assim, cara, que disco bacana, cara. Talvez tivesse tempo que eles não tivessem, eu acho que tão à vontade, com tanto tesão de fazer um disco e mostrar que eles têm muita coisa pra apresentar de legal, de bom, e que talvez as pessoas tenham esquecido, ou que as pessoas subestimem ele e falem que eles talvez não sejam capazes disso. Isso é muito perceptível. Eu vou dar a nota 7,5. Então, esse foi outro reviewzinho. Se você curtiu, não esquece de comentar, de dar o joinha, de se inscrever, de compartilhar com os amiguinhos e todo mundo. E é isso aí. Esse foi outro videozinho. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui!